Antes de iniciar a apresentação dos métodos estatísticos, eu vou falar um pouco do MP Virtual, aqui no caso do Ministério Público do Estado do Amazonas, que substitui o sistema Arquimedes. O MP Virtual é um avanço importantíssimo para a nossa instituição. O próprio banco de dados depositário dos dados do MP Virtual já produz seus relatórios com qualquer frequência e características exigidas pela instituição. Torço para que todos os ministérios públicos implantem soluções semelhantes integralmente. Só que tem uma informação importante que todos precisam saber, é o seguinte: para os dados do MP Virtual serem trabalhados na perspectiva desta apresentação, é necessário que sejam acessados pela solução de analítica que contempla as análises estatísticas inferenciais, as tecnologias de inteligência artificial, mineração de dados, mineração de textos e pesquisa operacional. É isto que configura uma plataforma estatística de gestão integrada, a ferramenta mais adequada de suporte à boa gestão da resolutibilidade e da produtividade. Observo aqui que alguns falam resolutibilidade, outros falam resolutividade. Eu estou sempre falando resolutibilidade como me foi apresentado inicialmente. Também observo que o NQA, nível de qualidade aceitável, vem da teoria estatística da amostragem bem mais abrangente, mas aqui estamos fazendo um uso bem restrito, que é o que nos interessa. Não estou usando o termo tempestivo no sentido de cumprimento de prazo legal somente, mas no sentido de tempo razoável também. Eu comentei que a peça publicitária Brasil em Movimento mostra que, em termos de saneamento básico, o Brasil tem um caminho longo a percorrer. Afinal, cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e o tratamento de esgotos atende menos de 50% da população. Sabemos que o saneamento básico, sustentável e perene é fundamental para a saúde, a qualidade de vida e a sobrevivência de todos os brasileiros, e não para apenas a metade da população, tanto no presente quanto para as gerações futuras. Sabemos também que toda política pública tem por objetivo atender a todos. Ser universal é da sua natureza. Mas o que ocorre na prática? Vejamos. O princípio de Pareto, também conhecido como regra do 85-15, lei dos poucos vitais, ou princípio de escassez do fator, afirma que para muitos eventos, aproximadamente 85% dos efeitos vêm de 15% das causas. Considerando que essas observações do âmbito da estatística gerencial estão conciliadas com a gestão mesmo, concluímos que o que se verifica nos ambientes público e privado é um típico caso de gestão, com causas e problemas identificáveis e corrigíveis. Ainda como preconiza o princípio de Pareto e a experiência tem revelado, os principais problemas são em número de 3 a 5. E quando a alta administração já estiver implementando a solução do segundo principal problema, desde que tenha resolvido adequadamente o primeiro principal problema, a realidade em termos de produtividade, qualidade, atendimento, resolutibilidade e credibilidade será outra, significativamente melhor. Sabemos também que o problema dos problemas em políticas públicas no Brasil é a falta de consenso político mínimo em torno dos planejamentos de médio e longo prazo, vitais para o futuro do país, inviabilizando qualquer resolutibilidade almejada. Pareto, Shilhart e Deming, expoentes da criação do arcabouço metodológico da estatística gerencial, demonstraram e comprovaram empiricamente a exaustão o princípio de Pareto, inclusive com outras interpretações em situações do mundo real. O pessoal da administração abranda a regra para 80-20 e chama a análise gráfica de curva ABC, mas a finalidade é a mesma dos estudos estatísticos. Na verdade, em todas as situações concretas onde a estatística tem dificuldade teórica para aderir aos modelos inferenciais gaussianos ou padrão de normalidade estatística, uma alternativa natural é usar teorias associadas ao princípio de Pareto. Na prática, todas as áreas do conhecimento usam os modelos gaussianos e os modelos de Pareto, e outros modelos estatísticos, obviamente. O princípio de Pareto é demolidor, pois escancara os típicos problemas de gestão institucional com causas e problemas identificáveis e corrigíveis, que desafiam a capacidade de fazer boa gestão. O princípio de Pareto não dá ênfase às causas especiais de variação, fortuitas, inesperadas, que podem, a princípio, ser eliminadas pelos profissionais que desenvolvem as atividades, sem interferência direta dos dirigentes, gestores ou governos. A ênfase é, assim, nas causas comuns de variação ou causas sistêmicas, inerentes ao próprio sistema institucional.
Só quem dirige, quem governa, quem ordena despesas, o que corresponde aos 15% das causas de variação do princípio de Pareto, está em condições de atuar e resolver 85% dos problemas, os quais são causados pelo próprio sistema. Os problemas que só podem ser resolvidos pela alta administração, 85% dos problemas institucionais, são exatamente os problemas que têm que ser resolvidos para se alcançar boa gestão e consequentes produtividade e resolutibilidade almejadas. Os 15% dos problemas restantes da instituição aparecem, são residuais, as causas normalmente vêm juntas e não precisam do aparato administrativo para serem resolvidos. Eles são resolvidos no âmbito da autogestão, com as devidas implicações. Claro que se a solução envolve aporte de recursos financeiros, obrigatoriamente tem que subir para o nível estratégico. A autogestão das equipes é atividade precípua das promotorias, das procuradorias e outros setores, no caso do Ministério Público, no ambiente de analítica. A autogestão é essencial no contexto da resolutibilidade. O que se depreende do exposto é que os indicadores de performance têm que alcançar o nível mínimo de positividade para serem considerados aceitáveis ou bons indicadores. Em termos percentuais, estamos falando de 85%. Observe que no contexto da resolutibilidade, o termo melhoria é usado na acepção de melhoria contínua de Deming. Já no contexto da qualidade e produtividade, melhoria tem outro sentido, qual seja, só podemos tratar de melhorias naquilo que já está bom. Quando formos tratar de monitoramento estatístico, vamos ver a importância de termos sempre em mente, ao mesmo tempo, estes dois sentidos de melhoria. Nos ambientes onde os níveis de qualidade são desconhecidos, inclusive tacitamente, não é o caso do Ministério Público Brasileiro, como eu já falei, quando da implementação da solução de analítica é necessário realizar uma auditoria, no caso uma auditoria da qualidade. Não tem nada a ver com auditoria contábil, financeira, essas coisas. O objetivo é obter aderência dos parâmetros de qualidade aos modelos gaussianos mais apropriados, condição necessária para usar o monitoramento estatístico. Essa atividade inicial é fator crítico de sucesso na criação do ambiente estratégico. Chama-se normalização do sistema organizacional e deixa claro qual a capacidade dos grupos gestores de resolver os problemas cuja solução é de sua responsabilidade. Dos 85% dos problemas afetos à alta administração, por exemplo, o que não for resolvido na fase de normalização, a instituição vai continuar convivendo com eles, mas não vale ficar culpando os outros pela não solução dos mesmos. Então, só podemos falar em gestão pública aceitável para o saneamento básico ou qualquer outra demanda da população quando os índices de atendimento alcançarem 85%. Esta é uma interpretação muito importante e forte do princípio de Pareto. Níveis acima de 85% é onde podemos falar de melhorias pontuais ou sistêmicas. O exemplo da nova estação de tratamento de água de Uberlândia está no contexto das melhorias da nossa apresentação. Claro que esse exemplo é maravilhoso em qualquer perspectiva, com Pareto ou sem Pareto, porque é real, não é abstração, não frauda a realidade, é verificável. Índices muito abaixo do nível de Pareto nem entram no radar da estatística gerencial, da analítica, pois aí não existe normalização do sistema, que é exatamente o padrão estatístico identificado, decisivo na metodologia de suporte para o alcance da resolutibilidade. Ou seja, para início de conversa, em termos de resolutibilidade, algumas coisas têm que ser consertadas e outras colocadas no devido lugar. Quando o troço está muito ruim, só após a concreta normalização do sistema, que tem que ser tempestiva, podemos então usar a solução de analítica. O que a normalização sistêmica faz é calcular estatisticamente a capacidade mínima inicial da instituição para alcançar níveis de produtividade e resolutibilidade almejadas ou aceitáveis. Então não adianta implementar políticas públicas arrojadas e caras ou necessárias mesmo, sem saber se tem capacidade de resolutibilidade e sem ter a intenção de ser resolutivo. A miríade de obras públicas inacabadas e abandonadas, ou usadas para a prática dos aditivos em série, verdadeiros sorvedores do dinheiro dos brasileiros que trabalham muito e pagam impostos pesados,
mecanismos de corrupção gravíssima, são exemplos perfeitos do não fazer o que tem que ser feito no prazo com os recursos contratados. E ponto final, mas isso é não ser resolutivo. Nesses ambientes, o suporte da estatística gerencial, da analítica, passa bem longe. A gestão pública aceitável, esperada pela população, também passa longe. A maior virtude da resolutibilidade na gestão pública é que ela garante que só se gaste o que foi contratado, obedecidos os princípios da administração pública. Quanto à falta crônica de resolutibilidade da gestão pública brasileira, salvo as exceções, nossos dirigentes culpam nossa origem lusitana, a Igreja Católica, a ignorância e a cordialidade do povo brasileiro. Esse discurso, em parte secular e em parte bem atual, é tão verdadeiro quanto uma cédula de R$3. Os verdadeiros culpados, segundo Pareto, Schulhart, Deming e outros estudiosos da gestão, são os nossos próprios dirigentes. Geração após geração, todos seguem a mesma cartilha, ou seja, a irresolutibilidade como regra. É como se o Walter Schulhart estivesse falando para os brasileiros quando emplacou a sua fórmula universal do fracasso, que seria expressa mais ou menos nesses termos: quando acontecem bons resultados, o que é raro no Brasil, são méritos dos dirigentes, gestores, governos. Porém, os indicadores pífios, que se cristalizam na ronda dos séculos, acontecem por causa da nossa origem como nação, influência religiosa católica e ignorância do povo brasileiro. Nossa origem histórica, há muito tempo, em nada influencia a indigência da gestão pública no Brasil, um dos países mais mestiço e plural do planeta. A Igreja Católica, mesmo a banda progressista da atualidade, que é um ente puramente político, não é ordenadora de despesas ou responsável pelos destinos e desatinos do país. Se uma parcela dos brasileiros é ignorante, analfabeta, massa de manobra da baixa política, mesmo que nossos governantes não tenham a intenção de mantê-los nessa situação, pelo fato mesmo de não serem capazes de alcançar os níveis mínimos de Pareto, em políticas de educação e de oportunidades outras, é claro que a situação desses brasileiros e de seus descendentes não vai mudar tão cedo. Inclusive, muitos brasileiros questionam se o problema da nossa educação é só de forma mesmo, ou se é também, em grande medida, do ostensivo esvaziamento dos conteúdos, principalmente no campo do entendimento, da filosofia e dos valores mais caros à humanidade em todas as épocas. O caso do saneamento básico deficiente é tão grave quanto pedagógico, pois desmascara a falta de resolutibilidade reinante. Mesmo que em algum momento chegue-se a um consenso político nacional para resolver o problema da falta de água tratada e coleta e tratamento dos esgotos com sustentabilidade, trata-se de obras enterradas que o eleitor não vê. Não dá voto, tô fora, dizem prefeitos, governadores e gente de Brasília. Eles atestam a falta de espírito público. A falta de espírito público, a incapacidade absoluta de colocar o interesse público acima de interesses individuais, de grupos políticos, partidos ou ideologias políticas, é a maior inimiga da resolutibilidade. Ter espírito público é fazer o que tem que ser feito tempestivamente. Mas isso é exatamente a resolutibilidade. Quando Deming perguntou aos governantes e líderes empresariais japoneses se eles queriam ser resolutivos, a resposta foi sim, e desde lá são resolutivos. Se a pergunta fosse feita para nossos dirigentes do passado e atuais, a resposta seria um sonoro não. Em algum momento, o Ministério Público brasileiro decidiu ser propositivo. Foi uma excelente e corajosa decisão. Só que esse desafio exige induzir mudanças nas práticas da gestão pública brasileira. Mudanças para melhor. A gestão pública brasileira tem que ser resolutiva. Só que antes o Ministério Público, ele próprio, tem que ser resolutivo para poder induzir resolutibilidade ao Brasil. Todos sabemos que o problema não é a capacidade intelectual, acadêmica e prática de nossos administradores públicos e privados em todo o país. Os administradores brasileiros estão entre os mais preparados do mundo, mas não é disso que estamos falando, infelizmente. A guerra declarada que o Ministério Público brasileiro está travando é contra a tríade maldita que está na origem dos males que acometem o povo brasileiro: dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios administrativos, que configuram a improbidade administrativa. Isso da parte dos dirigentes públicos. A outra parte maléfica é o agente privado. Se ao menos um não quer, não existe corrupção.
Ainda entram na conta maligna a evasão fiscal e o descaminho de ativos financeiros. Quanto mais o Ministério Público combate estas estruturas criminosas, mais irradia o valor de justiça e induz resolutibilidade aos ambientes público e privado, tornando-se exemplo de resolutibilidade em todas as áreas de sua atuação. Resolutibilidade induz resolutibilidade. Porém, exige-se resolutibilidade de quem quer ser indutor de resolutibilidade. Verdadeiramente, ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Não interessa ao Ministério Público somente levar criminosos para a cadeia, mas que também os índices de criminalidade convirjam para níveis aceitáveis, validados pela ciência estatística e pela analítica. O Ministério Público precisa praticar boa gestão da resolutibilidade e da produtividade para estar em condições de induzir mudanças na gestão do país. O destinatário final de todas as atividades desenvolvidas pelo serviço público brasileiro é o povo. O serviço público não é um fim em si mesmo, mas existe para servir à sociedade. Seu custo financeiro é muito alto, tornando-se um fardo extremamente pesado para os brasileiros carregarem nas costas. Então, ser resolutivo não é nada mais que obrigação. A reforma gerencial de 1995 trazia uma proposta para o serviço público melhorar sua gestão. Nesta época eu ainda não era servidor público, mas sei por fontes confiáveis, orais e escritas, que uma parcela significativa dos servidores públicos ficaram contra essa iniciativa. Só que nessa história tem um ponto que tem que ser destacado. Fazer boa gestão da qualidade, produtividade, atendimento, resolutibilidade e credibilidade, entre outras demandas de bom gerenciamento, passa necessariamente pelo uso perene e intensivo de métodos quantitativos que se traduzem na estatística gerencial. Assim é, sempre foi e sempre será. Não importa se no serviço público ou no ambiente corporativo, empresarial, em qualquer parte do planeta. Não adianta ser contra a metodologia da estatística gerencial, peça-chave da boa gestão, porque só existe ela. A mesma estatística gerencial que era usada pelos economistas e pelos administradores lá no passado, quando ainda nem existiam os computadores. A única diferença é que hoje ela se beneficia plenamente dos avanços da ciência da computação e é conhecida como Plataforma Estatística de Gestão Integrada, ou Solução de Analítica. Então, se você foi ou ainda é contra a melhoria da gestão pública, você não tem outro caminho para alcançar resolutibilidade. Existe ainda a extrema dificuldade do pensamento socialista brasileiro de fazer uma clara distinção entre soluções de suporte à boa gestão e o confuso conceito e deficiente definição de capitalismo, colocado como contraponto à sua visão de mundo de Estado provedor. Só que o Estado, provedor ou não é um fim em si mesmo, longe disso. Ele existe para servir ao povo com altíssima resolutibilidade. Negar-se a usar os métodos consagrados de suporte à boa gestão, por entender ser coisa de capitalistas, é abdicar da busca pela resolutibilidade. O servidor público que dá as costas à boa gestão não está mais servidor público, mas torna-se ele próprio tão somente um beneficiário da coisa pública, servidor público de si mesmo. Aí não vale. Seu compromisso é servir à sociedade com resolutibilidade. Quando eu falei do programa de melhoria da gestão, conhecido como Cadeia Satisfação Lucro, o destaque é que o capital intelectual é o elemento-chave que tem que ser colocado estrategicamente entre a instituição e a sociedade. A política de recursos humanos tem que ser realmente uma política estratégica, como preconizam os grandes pensadores dessa questão da produtividade e da resolutibilidade que já citei. Crosby, Juran, Feigenbaum, Shihara, Deming, Pareto, líderes japoneses, John Goodnight, dentre muitos. Todos afirmam que a opção mais inteligente, virtuosa, é criar um ambiente onde os profissionais estejam motivados e ambientados, pois eles naturalmente buscarão a resolutibilidade. A resolutibilidade tem o poder de alcançar a fidelização, tão almejada no ambiente dos negócios, no ambiente corporativo e empresarial. A fidelização no contexto do Ministério Público significa que as pessoas passarão a ter esperança no Ministério Público. E ter esperança é ter certeza que o Ministério Público nunca lhes fará mal. Isso é pouco? Não, isso é muito. É o máximo que poderia desejar uma instituição que tem como missão ser guardiã das leis, do valor de justiça e defensora da sociedade. Então, no ambiente da resolutibilidade, é necessário que na cultura de recursos humanos da instituição aconteça um grande movimento necessário para colocar o seu capital intelectual, o seu corpo de servidores como mediador concreto
para realmente ajudar os membros no alcance da resolutibilidade. E a solução de analítica pode dar uma contribuição decisiva nessa questão da gestão de recursos humanos para a resolutibilidade. O alcance da resolutibilidade é um desafio superior, não é para os fracos. Por exemplo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos usava 20 soluções computacionais para fazer gestão de recursos humanos, com 22 milhões de indivíduos espalhados pelo planeta. Já nessa década, passou a usar apenas o SAS, incluindo análises de questões relacionadas a fraudes, garantindo que não está ocorrendo faturamento duplicado, que o mesmo pessoal e terceiros não estão sendo pagos para o mesmo trabalho em 2 ou mais centros de custo. Quanto à gestão de recursos humanos, este órgão nunca esteve tão bem servido. E os modelos de resposta do SAS são colocados à prova constantemente pelas autoridades daquele país, com enorme sucesso. Ainda destaco que, desde o início desta década, a analítica se faz presente totalmente independente da área de TI, de informática. O próprio SAS é a solução de analítica mais poderosa que existe e já está no seio do Ministério Público Brasileiro há alguns anos. Mesmo que esteja sendo usado com dados de inteligência, ele pode mostrar seu poder como solução superior de suporte à boa gestão da produtividade e da resolutibilidade. Assim como o Ministério Público Brasileiro está tratando de programas de modernização da governança e gestão de TI, poderia naturalmente também tratar de programas de modernização da governança e gestão de todas as suas atividades, se tivesse o suporte gerencial da solução de analítica. O Ministério Público Brasileiro pode dar um grande salto de qualidade aderindo à cultura da análise de dados. Não só instituições, mas países há muito tempo aderiram à cultura da análise de dados, da estatística, como é o caso dos Estados Unidos. Lá a cultura do uso da ciência estatística é muito forte, faz parte da própria cultura da sociedade americana. A ciência estatística deu e continua dando sua grande contribuição para moldar a cultura do povo americano. O povo americano não é ignorante numérico. Nós, brasileiros, somos típicos ignorantes numéricos. Nós desconhecemos o poder da análise de dados, ou dos métodos quantitativos, ou métodos estatísticos de pesquisa, como queiramos falar. Forma suprema de conhecer a verdade da realidade e adentrar ao futuro. Quando o Dr. Deming chegou no Japão, apresentou aos japoneses a estatística gerencial que era usada em seu país. Mais que isso, tudo que ele apresentou, ele demonstrou e comprovou na própria realidade do sucesso japonês. A realidade é o atestado supremo da verdade. A realidade atesta a verdade, não importa a linha de pensamento com relação à verdade, desde que provida de honestidade intelectual. Para a boa estatística, isso é fundamental. Qualquer tipo de negação da realidade, abstrações incapazes de retornar à concreção, quando não são apenas imaginação, coisas de artista, são nocivas à análise de dados. O princípio de Shilhart, segundo o qual, quando os dados são operacionalizados com rigor e o formalismo da ciência estatística, obtém-se uma representação verdadeira da realidade. Os modelos estatísticos são abstrações, sim, suportados na matemática, mas com fundamento nos dados da realidade. Então, quando você usa a metodologia estatística preconizada por Shilhart, é garantido que você alcançará a verdade que emerge da própria realidade representada pelos dados de boa origem. Os japoneses acreditaram na estatística gerencial, que hoje é analítica, e se deram muito bem. Deming afirmou que eles colocariam no mercado global produtos bons e baratos. Eles conseguiram desde sempre e de quebra se tornaram uma grande potência, não só econômica, e as nações vizinhas começaram a trilhar o mesmo caminho do desenvolvimento, suportadas em vigorosos projetos de país. A econometria não vem exatamente da escola de Shilhart e Deming, mas é a economia usando a boa estatística. Com contributo decisivo da econometria, o Chile, há décadas, deu seu grande salto para o desenvolvimento, explorando de forma sustentável seus recursos naturais, sem nenhuma barreira ideológica intransponível, sem medo de ser feliz e convergindo para uma sociedade do conhecimento e de alta tecnologia, independente do embate entre grupos políticos. Eles preservam o consenso político que garante o sucesso como nação. Eles são resolutivos. O Peru, mais recentemente, usou o SAS no programa de combate à evasão fiscal crônica que estava levando o país à insolvência. Foi o início de uma saga que já apresenta alguns indicadores econômicos e sociais importantes, melhores que o do Brasil. E seu IDH já vai nos ultrapassar e não temos como evitar.
porque teimamos em ser irresolutivos. Meu estado, o Amazonas, todo mundo no planeta sabe, é um gigante em território, detentor de riquezas naturais incalculáveis e vive no isolamento. Tem uma logística cara e complexa para atender ao projeto Zona Franca importantíssimo, que tem segurado a onda por décadas, mas é um projeto dependente de concessões legais especiais, portanto nunca isento de controvérsias, por óbvio. No entanto, o Amazonas poderia ser, sim, independente da Zona Franca, um gigante em produção sustentável de riqueza e prosperidade em benefício de todos os brasileiros. O Brasil precisa de riqueza, prosperidade e integração dos brasileiros, e não de pobreza, ignorância, violência e isolamento de partes do seu território. Mas nossos líderes e dirigentes públicos estão na zona de conforto, logicamente alheios ao Brasil real, que pode ser melhor para todos, e não só para alguns felizardos. Para sair do enrosco em que estamos metidos há séculos, em vez do cabo de guerra sem fim do radicalismo político, temos que buscar o consenso para produzir com sustentabilidade, riquezas e consequente prosperidade num ambiente de resolutibilidade. Depreende-se de Pitágoras que o radicalismo no campo das ideias, do discurso, atesta a desonestidade intelectual, ou a limitação intelectual voluntária ou não, ou ambas. Para quem não sabe, Pitágoras, pela grandeza do seu trabalho no campo do entendimento e do conhecimento, é com justa razão considerado o mestre dos mestres no Ocidente. Seus seguidores mais emblemáticos foram Sócrates, Platão e Aristóteles, mesmo não podendo confessar isso publicamente, pois seriam declarados inimigos dos governantes e de pessoas influentes, e o castigo exemplar seria, por óbvio, a eliminação física. Mas Aristóteles, seguindo a linha do seu mestre maior, afirmou o seguinte: os sedizentes guias dos homens que abdicam da dialética, que fogem do debate honesto, se igualam ao ignorante, estão aptos a administrar cemitérios, cuidar dos mortos, jamais liderar os vivos. As pessoas que não conseguem enxergar nenhuma virtude em seu semelhante, só porque ele pensa diferente, estão com um sério problema no campo do entendimento, independente do seu conhecimento, da sua ciência. Elas se tornaram menos reais devido a duas situações que se apresentam e não se excluem, segundo o filósofo. Na primeira situação, elas realizam um movimento de descolamento da realidade humana como ela é. Estas pessoas, seres humanos, negam a própria realidade da existência humana de vícios e virtudes, o que nos torna humanos, e afirmam a abstração segundo a qual elas só têm virtudes e o outro só tem vícios, por isso rejeitam radicalmente o indivíduo discordante. Um ser humano dotado só de virtudes está mais próximo da divindade do que da humanidade. Na outra situação, estas pessoas se permitem cometer erros e acertos de toda ordem. Quanto ao indivíduo discordante, se for um ser humano dotado só de virtudes, segundo elas, não será condenado sumariamente, terá o benefício de falar para seus ouvidos moucos. Essas pessoas se tornaram mais abstração do que realidade. Elas são criaturas humanas menos reais. São esmaecidas, deliberam nas sombras, se movimentam aos bandos, formam legiões e fogem do brilho da verdade presente na realidade. Concluímos, portanto, que em países irresolutivos como o nosso, as trapaças intelectuais mais mal intencionadas e destrutivas são promovidas a verdades absolutas, impedindo teimosamente o debate e o consenso. A essência da democracia é o equilíbrio, de novo Aristóteles. O que é bom para o cidadão ou para grupos específicos tem que ser bom para toda a sociedade. E isso não se consegue simplesmente derrotando ou destruindo adversários, politicamente corretos ou não, mas aglutinando as positividades que emergem dos vários campos em disputa, construindo consenso. O consenso é exatamente a prudência no âmbito da filosofia positiva e concreta. Sempre buscar os melhores meios para atingir os almejados fins. O consenso é uma construção humana, virtuosa, superior,
que tem a capacidade de produzir o bem para toda a humanidade. Até a Colômbia, que vivia até outro dia um radicalismo político extremado, fratricida, está conseguindo se resolver. Eles despertaram para a realidade que cedo ou tarde se impõe. E nós continuamos incansáveis, resolutos em busca do fracasso, lembrando Gilhart, simplesmente porque nossos líderes e dirigentes públicos, os verdadeiros responsáveis por tudo, estão esvaziados de espírito público, incapazes de experimentar o poder e a autoridade do consenso para mudar nossa realidade como nação, potencialmente tão grandiosa e considerada até hoje periferia no concerto das nações. É como se o Brasil fosse uma nação sempre apta a ser pilhada e os praticantes das pilhagens tivessem toda a liberdade para dividir o butim, na medida da volúpia e voracidade de cada um, de cada uma. O Ministério Público Brasileiro resolutivo e propositivo terá poder e autoridade para dar seu contributo quanto às melhores soluções e boas práticas para as grandes questões do país. E a analítica está apta para dar o suporte necessário ao Ministério Público Brasileiro. A analítica é beneficiária da inteligência artificial, como exemplo no contexto da robótica, na inteligência dos robôs, criações humanas do presente e do futuro. Ou seja, assim como a analítica ensina máquinas a executar tarefas complexas, inclusive verbalizar, falar, pode ajudar as pessoas a encontrarem melhores respostas para os desafios da gestão exitosa. As tecnologias de captura de dados e apresentação de relatórios, mapas temáticos e dados georreferenciados, inclusive drones, abrem um portal para nos beneficiar na questão da boa gestão, da produtividade e da resolutibilidade, mas tudo está contemplado na solução de analítica. Eu não vou tratar disso nesta apresentação, pois justifica até uma apresentação complementar, assim como um grupo de ferramentas estatísticas feitas da qualidade. Mas estes contextos metodológicos e outros muito importantes que existem não comprometem em nada esta apresentação. Quando necessário, se for o caso, eu farei referências pontuais mais pertinentes. Obrigado.